Aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo, 24 de abril de 2022. Hoje o meu objetivo aqui é trazer para vocês o porquê que a gente ainda não chegou num fundo do Bitcoin, tá? É claro que eu quero deixar bem claro aqui que o mercado subindo, ele é melhor e favorável para todo mundo. Isso é evidente. Eu quero que o mercado suba, que ele vá bater 100 mil dólares, 200 mil, 300 mil, que é o alvo do Bitcoin, tá? Só que todos os fatores estão apontando para baixo e é necessário a gente ficar preparado para tudo que pode acontecer, certo? Porque infelizmente o cenário está apontando para baixo e eu quero trazer um estudo com vocês do volume do Bitcoin, tá? Porque que na minha visão eu sigo na mesma tese, batendo na mesma tecla que a gente ainda não está no fundo, tá? A gente vai buscar patamares mais embaixo. Eu tô falando isso desde os 58 mil dólares, não é agora que eu tô falando, tá? Então, eu botei aqui o gráfico da BLX, tá? Mas eu vou deixar aqui já no gráfico do Bitcoin, que eu já fiz algumas coisas aqui, certo? No gráfico semanal do Bitcoin, o que a gente tem aqui? Bom, essas setas que vocês estão vendo aqui embaixo é sempre aonde teve um volume significativo de venda do Bitcoin, tá? A gente tem que interpretar esse volume de venda. Volume em topo é despejo, volume em fundo costuma ser fundo, tá? Estou falando volume de venda. Volume de venda no topo, despejo, volume de venda no fundo é fundo, tá? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que vem desde 2017, certo? Que a gente teve aqui o topo do Bitcoin, tá? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante vocês entenderem. Depois eu vou botar o gráfico da BLX para a gente ver nos ciclos anteriores a 2017 se a gente tem alguma confluência com o que a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem o topo do Bitcoin, tá? Bem nítido, bem claro aqui, né? E a gente começa a cair. Prestem atenção no volume, ó. A gente começa a cair, começa a cair, começa a cair, começa a cair. Quando o Bitcoin perde este fundo aqui, ó, esta região aqui, o que acontece? Talvez muitos stops, muitas vendas. Eu deixei aqui nessa linha em verde aqui, tá? Que foi exatamente, ó, este candle de volume aqui, o maior volume de venda da história daquela época de 2017 ali, 2017, 2018. O maior candle de venda naquele momento ali, 19 de novembro de 2018, tá? Até caiu um pouquinho mais depois, né? A gente teve aqui uma queda aqui de mais 13% após esta queda. Mas o que aconteceu em seguida? A gente teve esta valorização aqui, ó, de 274% após um volume de venda, como a gente está vendo aqui, ó, tá? Vou até deixar aqui, ó, um volume de venda que a gente viu aqui. Beleza, atingimos um topo duplo, tá? Topo duplo, e aí o mercado continuou caindo, ó. Aqui a gente teve até um volume de venda, mas foi no topo, certo? Então aqui a gente teve bastante despejo, pessoas que estavam presas aqui na certa realizaram, etc e tal. E aí o mercado vem caindo, 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 tivemos o Covid Crash, teve essa queda aqui. A gente tem aqui um candle de força, tá? Se eu tirar aqui essa linha verde, vertical, vocês vão ver um candle de força, tá? De venda, muitos stops. E é o que aconteceu aqui nesta região aqui, ó. Olha aqui embaixo aqui o volume de venda, ó. Olha aqui esse volume de venda, muita gente saindo, muita gente desacreditada, seguida de um volume de compra gigante. E a gente teve essa valorização aqui de 970% em seguida, tá? Exatamente aqui, até esse topinho aqui, ó, dos 40 mil dólares, tá? Atingimos o topo de 40 mil dólares, olha aqui, ó, mais um candle de venda, tá? Forte, certo? Também muita realização de lucro, obviamente, tá? Mas o que aconteceu em seguida? A gente cai de 41, 42 mil dólares, cai para 30 mil dólares. E em seguida, com esse candle de volume, o que a gente tem? Uma valorização de 121%. Beleza? E a gente teve aqui, ó, esse candle gigante de venda em seguida, ó. Deixa eu botar aqui a setinha, olha só, esse candle, o maior candle de venda da história do Bitcoin, tá? Após a gente perder este fundo aqui, né? Que resultou na queda do Bitcoin, que foi até os 30 mil dólares, tá? Uma região de Fibonacci, 50% de queda e tal. Então, dois candles muito fortes de volume. A gente tem exatamente esse que veio para 30 mil dólares e a gente teve esse outro aqui que veio para 28 mil dólares, tá? Aqui, ó,
28.805 dólares, certo? 2 candles de volume de venda muito forte, na perda desse fundo aqui, muita gente saiu no prejuízo, muita gente vendeu de fato, e o que aconteceu em seguida? Uma valorização de 126% até o topo histórico de 69 mil dólares, tá? E o que a gente vê agora? Exatamente agora, depois desse topo histórico, a gente não tem nenhum volume de venda significante. Olha aqui, ó. Olha como é que o volume vem caindo, tá vendo isso? Então a gente precisa de um volume de venda muito grande no Bitcoin para a gente achar um fundo. Enquanto esse volume ele não aparecer, a gente não vai ter chego no fundo, infelizmente, meus amigos. E quando que isso vai acontecer? Bom, a gente precisa de interesse das instituições para estar comprando, aderindo ao Bitcoin. Eu não estou falando de Michael Saylor, que é um dos maiores detentores de Bitcoin, tá? Eu estou falando das corretoras. As corretoras mandam o mercado para onde elas querem. Eu já falei aqui em lives atrás, né, que eles têm poder de manipular ali o gráfico entre 20% e 30% para cima, juntando ali o top 10 de corretora, tá? Mas eu tô falando também de grandes jogadores que estão esperando o quê? As sardinhas venderem desesperadas, tá? E coincide, né, com este gráfico aqui que eu não canso de trazer para vocês, tá? A gente tá passando, na minha opinião, por esse período aqui de complacência para ansiedade, tá? Aí, período de negação, onde ninguém acredita que o mercado possa cair novamente, tá? Que a gente está exatamente fazendo esse canalzinho de alta aqui, ó. Exatamente esse canalzinho de alta aqui, tá? Para provavelmente criar a falsa alta, né? A gente vem aqui, cai, faz um topo duplo e provavelmente vamos dar seguimento à tendência de baixa no gráfico do Bitcoin, tá? Então, agora que vocês entenderam, né, essa relação de volume no gráfico semanal, a gente tem aqui primeiro essa LTA, tá, que deve segurar o preço pelo menos por um tempo ali na casa de 35 mil dólares, tá? 35 mil dólares, a gente tem uma LTA também aqui na região de 37 mil dólares, então são dois pontos que provavelmente a gente deve dar uma respirada aí, o preço não vai cair reto, tá? Também estamos no aguardo da abertura do S&P, então 37 e 35 mil dólares está muito íngreme essa linha de tendência, então eu acho mais provável a gente parar por aqui pela casa dos 35 mil dólares, tá? Mas a gente tem alvos bem mais abaixo, na minha opinião, a gente vai achar um fundo de fato quando a gente tiver muitos stops, muitas liquidações e principalmente pessoas shortando o Bitcoin, mas não muito importante essa questão do short, tá? Mais a questão de venda do Bitcoin, tá? Então a gente precisa de um volume vendedor nesses patamares aqui, bem acima da média, coisa que a gente ainda não tem no Bitcoin, tá? Então isso para mim não é um sinal de fundo, tá? A gente ainda vai caçar esse fundo, beleza? Para a gente ver aqui em termos de análise técnica do Bitcoin, deixa eu ajeitar isso aqui, peraí, rapidamente, peraí. Em termos de análise técnica do Bitcoin, cadê? Vou ser obrigado a fechar você. Ó, em termos de análise técnica do Bitcoin, tá? A gente está rompendo para baixo e a gente está fazendo uma bandeira de baixa no gráfico diário. Tá? Então isso é preocupante. Deixa eu traçar aqui, ó. A gente vai pegar do fundo, olha aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem, ó, um candle, dois candles de força, uma sequência de candles de venda muito forte, tá? E logo depois a gente tem uma alta, tá vendo? A alta, né? Candle de força de venda costuma ser fundo. E note que a gente não tem nenhum candle de força de venda agora, tá? Então a gente não achou o fundo, infelizmente não achamos o fundo. Então eu vou pegar aqui fechamentos do Bitcoin, tá? E a gente rompeu esses fundos aqui, ó. Rompemos, ó, a gente tem aqui um fundo, né? Temos agulhadas aqui, temos um outro fundo aqui, tá? Mais uma sequência de fundos ali, até um pouquinho mais para cima a gente pode botar aqui mais ou menos, ó. E a gente rompeu este fundo aqui, ó. Tá, o que está acontecendo? Está acontecendo um inside bar, ou se diminuir o tempo gráfico, a gente vai ver que estamos numa bandeira de baixa no Bitcoin, tá? Bandeirinha de baixa no Bitcoin, tá? Para a gente cair mais rapidamente, a gente precisaria perder agora os 39.400 dólares, tá? Perdendo 39.400, vai vir madeirada violenta aí, tá?
Tempo gráfico diário, rompemos para baixo, sem volume de venda para estar indicando fundo, com long e short hoje aberto aqui para vocês na casa de 2,98, um long short extremamente elevado, tá? Sem volume de venda, sem volume de compra, bandeira de baixa, né? E o único tempo gráfico que a gente não rompeu ainda é o 12 horas, tá? 12 horas nós ainda não rompemos, tá? E olha que interessante como que esse quesito de volume, ele é crucial, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Nesta queda aqui, ó, candles de volume muito forte de venda, tá? Aqui nesse outro fundo, candles de volume muito forte, né? Um desespero muito grande ali na galera. Aqui a gente não teve, mas bateu no suporte. Aqui também, ó, candles de volume de venda muito forte, tivemos essa alta. E olha só, não temos candles de volume de venda neste momento, tá? Então, em quesito de fechamento dos candles aqui, ó, a gente no 12 horas ainda não rompeu, tá? Então, o 12 horas ele fecha 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Mas tá bem claro aqui também, ó, que essa linha de tendência de alta aqui, ó, do gráfico diário, a gente já perdeu, a gente já tá, a gente já era para ter retornado para cima ali, coisa que não aconteceu. Então, tá bem claro aqui pra gente que a gente tá formando uma bandeira de baixa aqui, tá? E parece-me que isso aqui foi um ABC de correção. Se a gente for traçar ondas de Elliott aqui, por exemplo, a gente vai ver que a gente teve aqui, ó, as ondas de Elliott aqui, certo? Eu consideraria daqui 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui a gente fez um A, um B e um C para a gente continuar caindo, tá? Então, tá tudo apontando para baixo. Às 21 horas, se a gente fechar, tá? Se a gente fechar o gráfico de 12 horas abaixo de 38.990 dólares, vai vir lenha aí bem forte. O alvo vai ser aqui 37 mil ou abaixo de 37 mil dólares, tá? Caso aconteça da gente ter muitos stops, muita gente comece a shortar, o índice de alavancagem comece a melhorar, aí a gente pode ver com outros olhos, mas nesse momento tudo está apontando para baixo. E para validar tudo isso que a gente está falando aqui, eu vou colocar o gráfico da BLX aqui. Vamos dar uma olhada em outros ciclos passados, o que aconteceu. Vamos botar aqui o gráfico semanal, tá? A gente já viu aqui desde 2017 que a gente precisa de volume de venda, né, no Bitcoin, para a gente estar acreditando num fundo, certo? Se a gente for traçar aqui em linhas verticais, olha só, aqui a gente tem um fundo, ó, olha lá, lá no fundo de 30 mil dólares, ó, aqui a gente tem um fundo, ó, lá no Corona Crash, tá vendo? Ó? No Corona Crash, aqui, ó, deixa eu ver, aqui foi topo, não, aqui no fundo, ó, no Bear Market, tá? Bear Market, ó, a gente teve aqui muita gente desesperada saindo, aqui, ó, aqui neste fundo aqui também, ó, tá vendo? Que deu aquela agulhada ali. Ah, mas aqui deu uma subidinha. Não, não, não. Se você vem aqui com a régua, você vai ver que aqui bateu quase 100%, 93%, tá? Então, volume de venda, certo? Se a gente vir mais para trás, aqui foi um topo, mas dava para considerar, porque depois a gente teve uma sequência, mas foi topo. Olha só, aqui, ó, 2015, ó, no bear market aqui, ó, do Bitcoin, olha só, atingiu aqui um fundo, aí veio aqui, subiu, ó, 75%, né? Mas se a gente for considerar que não perdeu esse fundo, o preço só subiu e subiu aqui, ó, 11.000%, tá? Fundo, né? Volume de venda. Deixa eu ver, aqui foi topo, aqui foi topo, aqui, ó, aqui foi fundo, ó. Na história do Bitcoin, na sua criação, olha só, a gente teve este fundo aqui, ó. Este fundo aqui, né, que não existia gráfico para trás, olha só, foi o fundo maior que teve, foi o fundo do Bitcoin. Se a gente levar em consideração que ele não perdeu o fundo, ele subiu aqui, ó, 53.000%, 53.000%, tá? É muita coisa, certo? Talvez aqui, ó, se a gente for considerar aqui 12.000%, 8.000%, cara, já é coisa pra caramba, tá? Então, é para vocês verem como que faz diferença a gente identificar que a gente precisa de volume, tá? Volume de venda. Então, a gente provavelmente
vai retestar patamares mais embaixo. A gente não está distante disso acontecer, certo? Por que a gente não vai subir? Porque as grandes instituições vão esperar as sardinhas se desesperar, vão esperar as sardinhas venderem no prejuízo, tá? A gente precisa dessa região de pânico aqui, ó. A região de negação já tá bem claro, né? Que a gente já tá, né? Ninguém acredita que o Bitcoin pode cair. Ninguém acredita. Você pergunta a todo mundo, não, é 100 mil dólares, não, é 200 mil, é 300 mil, 400 mil. Mas ninguém fala, não, o Bitcoin vai cair. Ninguém aceita ouvir que o Bitcoin vai cair. Então tá nítido pra gente que a gente não chegou num fundo. Agora, se o preço começar a cair, perder 37, perder 35 e começar a entrar muito volume vendedor, por que não a gente se posicionar ali, né? No pânico da galera. O indicador de sentimento já tá mostrando pra gente que a gente tá em extremo medo, tá? Então eu vou abrir aqui pra vocês. Indicador de sentimento, a gente já está em extremo medo, certo? Mas, na minha opinião, a gente ainda não chegou num fundo, tá? Pra mim, a gente ainda precisa dessa barra de volume, as sardinhas vendendo no desespero, saindo das suas posições, para aí sim as grandes instituições acumularem, tá? Neste curto período de espaço, a gente tem mais liquidação para cima, certo? Ali na casa dos 40 mil dólares, 40.200 dólares, mas a gente tem aqui algumas liquidações aqui nos um pouco abaixo dos 39 mil dólares, tá? Pode ser que isso aqui atualize mais tarde, certo? Mas por enquanto as maiores liquidações estão para cima, mas tem um outro indicador que mostra que a gente tem liquidação até a casa dos 35 mil dólares, tá? Então, meus amigos, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque a gente deixou uma vela muito feia aqui, certo? No gráfico semanal, que fecha hoje, diga-se de passagem, e isso aqui é um doji, e doji no fundo costuma ser um padrão de continuação de queda também, tá? Então a gente pode ver um padrão de continuação de queda aí ainda essa semana, infelizmente ainda essa semana, tá? Então eu tô de olho para grandes volumes acima da média, tá? Principalmente acima desta região aqui, ó, certo? Acima desta região aqui, volume de venda no gráfico semanal ou tempo gráfico de 1 hora, você pode colocar o gráfico de 1 hora e esperar por grandes movimentos, grandes volumes de venda para pensar em se posicionar, tá? Não é o que eu tô vendo agora, então é um fator que me chamou muita atenção, esse quesito volume, e provavelmente a gente deve cair aí mais um pouquinho, tá? Então tenham caixa, eu tenho alertado vocês há bastante tempo sobre possíveis quedas no Bitcoin, tá? Com alvo lá na casa dos primeiro 33, depois 30, depois 28 mil dólares. E se vai abaixo disso ou não, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe se vai nos 30 literalmente. Mas o gráfico, infelizmente, aponta para baixo, tá? Não tenho como falar que tá apontando para cima. Quem me conhece de outros carnavais sabe que eu tenho falado de queda há bastante tempo, tá? Então guardem caixa, peguem as oportunidades, porque vai ser oportunidade de ouro quando o Bitcoin cair, tá bom? Galera, forte abraço, link pro curso tá aqui na descrição, o cupom é o 60OFF com 60% de desconto, tá? Tem um curso de análise de sentimentos, 50% de desconto, cupom 50OFF. Valeu? Galera, forte abraço e até a nossa live às 21h15.